Satisfação é a gente alcançar determinados objetivos e nele a gente conseguir se sentir realizado, pleno e feliz. Mas a gente não pode esquecer que a satisfação ela é subjetiva e para cada pessoa vai ter uma percepção diferente sobre o que é uma realização pessoal. Então, para isso, eu já convido vocês a fazerem esse caminho de dentro para fora, para que você comece a refletir o que move a sua vida, o que te impulsiona, o que faz sentido para você, o que te interessa, para que você não seja capturado por imposições sociais para estar delimitando para você o que é satisfação. Você precisa primeiro compreender o que isso significa para você, porque a gente percebe que a sociedade ela traz, né, pelo próprio sistema capitalista, ela cria um arsenal de necessidades que são impostas para nós e que muitas vezes, por a gente não fazer essa análise, né, essa autorreflexão, a gente acaba absorvendo e introjetando como se isso fosse realmente necessário e a gente acaba condicionando a nossa vida, a nossa alegria e a nossa satisfação em coisas, pessoas e lugares. E a gente começa a meio que se perder no caminho e a gente começa a não conseguir mais valorizar aquilo que a gente já conquistou, aquilo que já temos disponível. Parece que a gente só tá ligado e a gente começa a ficar muito frustrado com o que a gente não alcança, com aquilo que não está disponível, com aquilo que está fora do nosso alcance. E aí isso acaba gerando em nós quase uma sensação crônica de insatisfação e a gente parece que, sendo capturado por isso, a gente passa a nossa vida sem atribuir sentido e a gente começa a se perder no caminho, porque na verdade a gente não faz essa autorreflexão e a gente começa a se sentir muito insatisfeito. É algo que eu percebo muito, né, no discurso das pessoas, nos seus comportamentos, inclusive no consultório, essa sensação de insatisfação. Então, eu convido você a primeiro fazer esse caminho de dentro para fora e começar a valorizar aquilo que você já tem. Significa que você já conquistou, que outrora você desejou talvez estar no lugar que você está hoje, mas só o fato de você estar é como se já perdesse a questão da importância e aí a gente começa a atribuir valor para aquilo que sempre que está fora e a gente vai perdendo essa habilidade de valorizar e reconhecer aquilo que nós temos disponível. E isso é muito importante, o exercício da gratidão. E essa gratidão não está atrelado à questão da estagnação. É apenas a gente reconhecer o que nós já temos, o que nós já conseguimos construir. E quando a gente percebe isso incute inclusive na nossa autoestima. A gente reconhecer os caminhos que a gente já trilhou e o que a gente já conseguiu desbravar. Isso é extremamente importante. Segundo Martin Seligman, o precursor, né, da psicologia positiva, ele atribui 3 fatores importantes que eu quero trazer para vocês para o alcance dessa satisfação. A primeira é o prazer. A gente precisa encontrar recursos de prazer. E esse recurso de prazer a gente não vai alcançar apenas em situações extremas, em situações de uma grande magnitude. Não, são em coisas simples da vida. A gente começar a trazer sentido para o que a gente faz, para a nossa rotina. Isso pode ser tomar um café com um amigo, conversar com pessoas que lhe arrancam sorrisos, fazer a prática de alguma atividade física, porque isso também é extremamente importante. Outro fator importante é a questão do engajamento. A gente precisa se aliar a algum sentido maior para a nossa vida, para que a gente se envolva nele e a gente se envolvendo, a gente consiga, inclusive, perceber quais são as nossas habilidades, né? A minha importância enquanto sujeito individual e aquilo que eu também posso impactar na vida do outro. Isso traz muito uma sensação de
de prazer e de bem-estar, você se sentir envolvido em alguma causa e nela se empenhar. E depois é o significado. Gente, nós precisamos atribuir significado primeiro à nossa existência e aquilo que perpassa por nós. A gente precisa começar a atribuir sentido para a nossa existência, para o nosso caminhar, para aquilo que a gente pretende, porque senão a gente simplesmente vai vivendo a vida meio que empurrando com a barriga, sem usufruir e sem extrair os elementos que estão disponíveis para nós todos os dias. O fato da gente acordar, isso significa que nós temos uma nova oportunidade de fazer, de ser diferente, de construir novas coisas e obter novas experiências. E a gente precisa começar a se fixar muito mais no que nós temos agora. A gente vê que grande parte do adoecimento psíquico, né, das pessoas está ligado porque ou eu tenho uma sensação de depressão porque eu estou sempre me reportando para um passado, algo que eu não tenho mais, e aí eu fico extremamente melancólico e aí eu passo a desmerecer aquilo que me é posto como possibilidade todos os dias. Às vezes a gente fica muito insatisfeito porque uma das possibilidades que a gente traçou, ou que a gente identificou, ou que a gente desejou, né, para a nossa vida, não deu certo, não funcionou. Gente, eu até fiz um texto que eu sempre faço algumas reflexões. Às vezes, é uma letra do alfabeto, se a gente for fazer essa analogia. O alfabeto tem inúmeras letras. E aí a gente parece que se fixa apenas em uma, e se aquela não dá certo, a gente se coloca como fadado ao fracasso, e não é assim. A gente precisa reconhecer que algumas possibilidades, elas são, digamos, extraídas, mas que a gente reconheça que se essa possibilidade foi extraída é porque ela não tem mais sentido para você. E aí novas oportunidades surgem, novas possibilidades de você, inclusive, acessar recursos individuais e psicológicos que você tem e que você talvez nem soubesse. Então, o que eu sugiro para vocês, se concentrem em vocês, se importem, né, com aquilo que de fato te move, não aquilo que te impõe. E aí se engajem em determinada causa ou relacionamento ou algum fazer que traga a você essa sensação, né, de identificação, de interesse, de bem-estar e de prazer, e atribua significado para a sua existência. Todos nós somos seres exclusivos, nós precisamos e estamos sempre ligados, e a construção do vínculo é extremamente importante para a nossa existência. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres únicos, ímpares, e que não existe ninguém, nem semelhante a nós. Então valoriza quem você é, seja satisfeito com aquilo que você já possui. E em vez de você estar ou se reportando para um passado e de certa forma frustrado, ou também está ligado a um futuro que ainda não chegou e que, apesar da gente poder fazer um caminho para a gente tentar planejar como vai ser o nosso amanhã não está sob nosso controle. Então, o que eu te sugiro, se concentra no agora, investe no agora, valoriza o agora, porque, inclusive, a sua colheita futura estará totalmente ligada, né, totalmente condicionada àquilo que você planta hoje. Então comece a plantar aí no seu próprio jardim pessoal positividade, alegria, gratidão, prazer, e comece a extrair, inclusive de algumas mazelas que acontecem na sua vida, comece a extrair as coisas importantes e necessárias. Eu costumo dizer uma frase que a gente só sabe a força que tem quando a última coisa que resta é tê-la. Então, valorize quem você é, valorize a sua essência, identifique aquilo que te impulsiona e seja satisfeito com a vida que você já conseguiu construir e que hoje você usufrui. Olhe para tudo isso, valorize, e que os seus dias serão diferentes quando você incluir nos seus dias a gratidão.